Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso, que contém profecias reconhecidas pela Santa Igreja e só profecias reconhecidas pela Santa Igreja, tá bom? Só e tão somente. Muito bem. Nós estamos aqui na página 187, continuando o estudo das profecias da beata Helena Aiello, que viveu de 1895 a 1961. Tá? Nossa Senhora continua falando: os homens ofendem demais o seu Deus. Se eu te mostrasse quantos pecados são cometidos por dia, você morreria de dor. O mundo está completamente virado de cabeça para baixo, porque ficou pior do que durante o dilúvio. O materialismo avança e continua sua marcha, marcada por lutas sangrentas e fraticidas. O castigo passa sobre o mundo como a sombra de uma nuvem ameaçadora, para subir aos homens que a justiça de Deus paira sobre a humanidade e que o poder da Mãe de Deus ainda retarda o estouro da tempestade. Tudo está suspenso como um fio. Quando se romper, a justiça divina cairá sobre o mundo e será então a grande purificação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os homens ofendem demais o seu Deus. Se eu te mostrasse quantos pecados são cometidos por dia, você morreria de dor. Pode fazer reparação todo dia. Pode rezar em reparação. Por mais que nós rezemos em reparação contra as ofensas feitas contra Jesus, contra Nossa Senhora e contra o nosso Deus, ainda é pouco. É pouco porque as ofensas são muito maiores. Tem gente que já levanta aí disposto a ofender o Senhor, ofender Nossa Senhora. Gente que já é do diabo mesmo. Porque não tem lógica nenhuma a pessoa simplesmente sair ofendendo propositalmente o Senhor, Nosso Senhor, o nosso Deus, quando na verdade são aqueles que só fizeram bem a todos aqui e nenhum mal fizeram. E no entanto, eles têm o ódio contra Deus, que na verdade é o ódio do demônio. Então, eu penso o seguinte, eu já disse isso para vocês algumas vezes, a gente vê uma blasfêmia na internet, a gente vê aí, não é, quebra de imagens, vê aí essa gente invadindo igreja, vê assim tantas blasfêmias no altar, coisas terríveis, uma pior que a outra, papas falsos falando mal da Mãe de Deus, papa falso aí, o antigo, né, o anterior aí, falando contra Jesus, né, pode esperar que esse bem também, com certeza daqui a pouquinho vai falar a mesma coisa. Então, meus irmãos, a gente fica muito mal, a gente sofre. A gente realmente sofre pelo Senhor porque vê a maldade, vê a ofensa, vê a injúria, uma coisa terrível, a blasfêmia, a heresia, coisas terríveis de se ver. Você vê uma coisa dessa e é suficiente para azedar o coração por dias. Então aí a gente cai, isso é uma coisa que você está vendo, a gente cai aqui, olha, se eu te mostrasse quantos pecados são cometidos por dia, você morreria de dor. Pecado, bilhões de pecados todos os dias. Um pior que o outro pior que um. Por isso tem que rezar mesmo em reparação. Tem que fazer reparação porque o Senhor não merece isso, Nossa Senhora também não, e nosso Deus também não. Por isso o braço do Senhor vai descer sobre o mundo e vai castigar o mundo violentamente. Primeiro com pragas, cataclismas e depois com a morte nos 3 dias de escuridão. E que a gente, então, não duvide nem por um segundo, tenha nenhuma dúvida da justiça do Senhor, que é perfeita, vai cair sobre a terra, e olha, digo para vocês, é até espantoso que não tenha caído ainda. Porém, a resposta está aqui mais para frente, porque Nossa Senhora tem segurado a mão de Deus, mas isso de seu Filho também, para que não caia realmente a mão do Senhor sobre a terra, com orações, com pedidos, com súplicas. Isso não vai durar, está acabando. Nossa Senhora de La Salette tinha falado já que ela tinha segurado a mão do filho dela até agora, mas que estava ficando cada vez mais pesada, meus irmãos, isso é mais de 100 anos atrás. Bem mais, daqui a pouco vai fazer 200 anos de La Salette aí. Certo? E Nossa Senhora já estava dizendo que estava difícil segurar a mão do Senhor. Então, está realmente por um pouco, está por um triz. Mas, felizmente, mais e mais pessoas que a gente conversa estão percebendo. Como é que você puxa assunto? Hoje em dia não está difícil. Comece a falar da Terceira Guerra Mundial. Não precisa ficar falando de países, de política, não precisa ficar falando de presidentes, não. É só você citar a Terceira Guerra Mundial, a desgraça que vai envolver, inclusive aqui a América Latina, quem diria, um lugar aí tido como de paz, né?
vai estourar a terceira guerra mundial no mundo inteiro. Daí você vai para a grande tribulação, já mostra que isso é a grande tribulação. Depois disso é o anticristo aparecendo como salvador do mundo, como se Cristo fosse, quando na verdade é filho do diabo e não de Deus. Ele leva todo mundo para a besta, já sai todo mundo lá marcado com a marca da besta. E aqueles que não quiserem, não vão ter a marca da besta, serão cruelmente perseguidos e mortos, muitos. Não todos, mas haverá muita morte e muitos mártires, justamente porque não quiseram a marca da besta e resolveram ser fiéis ao Senhor, mesmo que fosse até a morte. Certo? Muitos de nós serão martirizados, não sei quantos, não sei, 10%, 20%, 50%, não sei. Mas muitos de nós também sobreviverão. Passarão aí pelo que vem na sequência, porque daí vem os 3 dias de escuridão, aí é a ira de Deus descendo sobre a terra, acabou, né? Para os ímpios e para os iníquos, ponto final, reta final. Chegaram ao ponto final, pode descer do ônibus, chegou no ponto final da heresia, da blasfêmia, da maldade, pode descer junto com o diabo, pode descer junto com o anticristo, junto com o falso papa, os falsos profetas, falsos videntes, são todos aí, ponto de descida, descida final, inferno, pode descer. Acabou, é ponto final para eles. Quando nós abrirmos a porta depois da escuridão, a destruição vai ser medonha, imensa, uma coisa assim que não tem um filme que consiga mostrar isso, nada. Nunca o mundo viu desse jeito a destruição, porque também não viu ainda a fúria de Deus. Tirando ali, né, no dilúvio, mas que eu ouso dizer que foi café pequeno perto do que vai acontecer. Aí vem São Pedro e São Paulo do céu, constituem o último Papa válido pelos romanos, que não necessariamente é alguém do clero, eu acredito que seja um leigo, não seja ninguém do clero, porque a gente não está vendo isso, a gente está vendo só gente apóstata, cismática, herege, gente excomungada, ou em comunhão com o excomungado, eles também estão excomungados pela lei da igreja, não tem por onde correr, nem por onde fugir. E aí, então, justamente Pedro Romanos reorganiza rapidinho a igreja, porque alguns meses depois volta Jesus. Certo? Então, olha só, continuando aqui, o mundo está completamente virado de cabeça para baixo, ficou pior do que durante o dilúvio. Não é? O materialismo avança e continua sua marcha marcada por lutas sangrentas e fratricidas. O mundo nunca esteve pior como está agora. Nunca, nem Sodoma e Gomorra não era. Olha, é capaz Sodoma e Gomorra se levantar contra a nossa época e nos acusar no dia do julgamento, como Jesus disse ali, né? Daquele pessoal de Jerusalém. Bom, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra vão se levantar contra nós também e acusar a civilização do nosso tempo, justamente porque eles fizeram muita coisa errada, mas olha que o mundo de hoje está ganhando uma sede de lavada. A imoralidade é uma coisa impressionante, tudo errado, lutas sangrentas por causa de materialismo e fratricidas também entre os irmãos. Justamente por causa aí de materialismo, por causa de interesses de coisas que vão ficar na terra. Bom, que grande porcaria. Vira todo mundo pozinho e já era. Hoje eu estava conversando com o coveiro da cidade. Eu falei assim para ele, se eu tivesse um pouco de liberdade com o senhor, eu diria que o senhor é a última pessoa que simplesmente vai entrar em contato aí com o cidadão que mora na cidade, né? O último passo pela sua mão. Já passou por uma mão de médico, já passou por mão de enfermeira, hospital, termina na sua mão, né? Pensa isso. É ou não é verdade? Então as últimas mãos que vão mexer conosco são as mãos do coveiro. Joga o caixão lá, joga a terra em cima e é finil, ou então fecha a gaveta do túmulo, simplesmente cimenta e acabou. Dali só sai no dia do juízo final. A alma vai direto para o julgamento e o corpo ressuscita no final, vai para o céu ou para o inferno no final. Ressuscitado. O castigo pesa sobre o mundo como a sombra de uma nuvem ameaçadora, para subir aos homens que a justiça de Deus paira sobre a humanidade, que o poder da mãe de Deus ainda retarda o estouro da tempestade. Se tem alguém que consegue ainda segurar a ira de Deus, consegue interceder ainda pela humanidade, a Nossa Senhora. Não fosse ela, isso aqui já era. Já era. Ela está intercedendo pela humanidade. A gente viu lá o Arão, né? O Abraão falando, né? Na época da destruição de Sodoma e Gomorra, mas se tiverem 100 justos, o Senhor vai destruir a cidade com 100 justos lá. Deus, não, por causa de 100 justos eu não vou destruir a cidade. Mas se tiver 50,
Baixou para 20, baixou para 10. Foi intercedendo ali. Eu imagino Nossa Senhora também vai intercedendo justamente para que dê mais um tempo, para que aqueles ainda que vão se converter, se convertam, antes que não dê mais tempo. Mas o tempo está no fim. E ela já avisou isso várias vezes em profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Hoje em dia já não está avisando mais nada. Eu não acredito que tenha nenhuma aparição verdadeira hoje Nossa Senhora. Eu acho que é um tempo de deserto espiritual, onde não tem mais aparição de Nossa Senhora válida, nem de Nosso Senhor, não tem mais nem ao menos sacramento fora da igreja doméstica, porque o Senhor veio para as igrejas domésticas, não tem clero válido, a igreja política está fechando, falindo. Estava conversando com uma conhecida aí, né, o professor Emiliano conversando com uma conhecida há umas 2 semanas atrás, ela falando, as pessoas estão saindo da igreja por causa dos erros que eles estão vendo acontecendo lá. Cada vez sai mais gente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, cumprindo a profecia do Papa Bento XVI, que a igreja política vai falir, vai fechar, e o que vai ficar da igreja doméstica no lugar, é o que já está acontecendo, certo? Tudo está suspenso por um fio. Quando se romper, a justiça divina cairá sobre o mundo, e será então a grande purificação. Claro, Jesus não vai vir nessa bagunça que está aí. Se Jesus voltasse agora, ele ia ser crucificado de novo. Fica tranquilo, você vai morrer antes. Vocês que crucificariam Jesus de novo, bom, vocês vão morrer muito antes disso, dele voltar. Pode ficar sossegado, porque o Senhor não vai aprender dessa vez, não. Já pagou pelos nossos pecados. Segunda vez não tem. Segunda vez é a justiça. Agora é o tempo da misericórdia. Quem quiser se agarrar na tábua da divina misericórdia, como disse Jesus a Santa Faustina, se agarre. Porque depois já era. Simplesmente acabou para esse mundo nosso sem fé e desse jeito marchando realmente para o final, realmente marchando para o inferno, que é o que acontece com a maioria das pessoas desse mundo. 3/4 da humanidade que estiverem na beira dos 3 rios de escuridão, mas olha, antes vai ter um monte de morte, gente. Vai morrer um monte de gente em guerras, pestes, cataclismas, fome. Vai morrer gente aos montes. Dessa turma que sobrar, só 1/4 vai passar pelos 3 rios de escuridão. Então não ache que assim, 8 bilhões, 1/4, 2 bilhões. Não é mal, não é, mas não vão chegar 8 bilhões lá. Vai morrer muita gente antes, como na verdade já está morrendo. Você pensar que a cidade que eu moro, quando eu cheguei aqui, tinha mais de 4.000 habitantes, eram uns 4.200 habitantes antigamente, agora tem 3.800, se é que não diminuiu, né? Última vez que eu olhei aí no site da internet lá, que deu a demografia, estava 3.800, 3.700 e tanto, por aí. Só que continua morrendo gente aos montes, não começou ainda o que vai começar. Não começou ainda. Imagina a hora que der a peste ardente, o que vai acontecer? E foi profetizado aqui, revelado justamente para Marie Julie. A hora que der a peste ardente, o que vai acontecer? Nós estamos com um projeto, nós tivemos uma irmã hoje que deu uma ideia muito boa, deu a ideia de fazer um panfleto falando justamente sobre o remédio da peste ardente. Eu gostei muito. Gostei muito, mais uma coisa, botar fotinho lá colorida para a pessoa sair comprando aí. A gente não vende isso não, mas compre onde quiser, mas compre e planta no seu quintal que vai ajudar você e sua família. E de repente a gente planta, mas tem muito mais gente do que a gente. Então, a ideia é de espalhar para as pessoas, falando sobre profecia, sobre o fim do mundo, sobre a peste que vai cair, que não vai ter remédio nenhum, que não esse remédio aqui que a Marie Julie nos ensinou, é muito boa. Inclusive, no final do livro, na verdade, tem vários remédios. Orações e remédios para as pestes que vão aparecer sobre a terra. Tá bom? Então são várias, remédio para a peste ardente, remédio 1, remédio 2 para a peste ardente, tem pílulas da Marie Julie, eu não li aqui ainda, nós não chegamos, vamos chegar no final. Remédio para febres desconhecidas, para alívio físico e espiritual durante os sofrimentos, para neutralizar o medo e o susto, especialmente durante as guerras, oração de proteção contra a tempestade. Você pensa que a tempestade é dessas que chove feio na sua cidade? É isso? Tivemos esses dias uma irmã aqui, agradecendo a graça que ela pediu ao Senhor, pediu a Sagrada Face, que não viesse o ciclone, o tufão, furacão, enfim, que estava previsto para a cidade dela. Deu ventos fortíssimos, mas o furacão não veio. Certo? Aqui deu vento fortíssimo também, o resultado, ficamos 1 dia e meio sem luz. Vocês viram aí recentemente. E nem caiu árvore, olha como são as coisas, né? Nem caiu árvore nenhuma na rede elétrica. Sabe o que foi?
Eles não acreditam. Eu também não acreditava. Uma casca de eucalipto. Eucalipto é uma árvore grande que suga a água do solo, fábrica de deserto, aquele negócio. Ele suga muito a água do solo. E ele vai crescendo e aquela parte de em volta dele é uma casca. Ele solta aquela casca, dá aquela ventania, aquilo voa longe. E justamente caiu na rede elétrica, fechou o curto-circuito, porque estava molhado por causa da chuva. Foi por isso que nós ficamos sem luz aqui. Não foi porque caiu árvore nenhuma, não. É um palito de dente ou de fósforo e acaba com a engrenagem inteira do mundo, para de funcionar. Acaba rapidinho com tudo isso aqui, não é? Uma casca de árvore, um bairro inteiro ficou sem luz. Gente, o negócio é muito mais complicado do que a gente imagina, muito mais fácil de acabar do que a gente pensa. A turma que acredita na deusa tecnologia, tá aflita, perdida mesmo, porque não é nada disso. O poder da tecnologia, o poder quem tem é Deus. O resto simplesmente vai ser destruído junto com a sua soberba. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Soberbos vão para o beleléu junto com a sua soberba.